Então, agora sim atingimos o ápice dos teoremas aplicáveis às funções deriváveis. Então, agora vamos ver, estamos em plenas condições para entender os teoremas de L'Hopital. Então, também conhecidos como regras de L'Hopital. Vamos ver duas regras de L'Hopital. A primeira regra aplicável ao verdadeiro valor das indeterminações 0 sobre 0 e a segunda ao verdadeiro valor das indeterminações infinito sobre infinito. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que vamos resolver então o limite quando x tende para o valor de a de f de x sobre g de x com f de a igual a g de a igual a 0. Mas, se eu denomino, digamos, h maiúsculo de x igual a f de x sobre g de x, e se f de x e g de x satisfazem a esta condição, então é evidente que h de a não existe, certo? Ou seja, a função h de x não é definida em x igual a a. Ora, então, por que nós podemos determinar o limite quando x tende a a de f sobre g? Ora, porque se f de x, a grandeza f de x sobre g de x, é definida na vizinhança de A, então eu posso determinar, já vimos isso, porque quando x tende a A, x não é igual a A. Portanto, se esta grandeza é definida, portanto, se ela existe na vizinhança de x igual a A, então isto é suficiente para que eu possa determinar este limite. Então, que diz a primeira parte, digamos assim, a primeira parte do teorema de L'Hopital, como vimos, é a mesma coisa que a regra de L'Hopital. Portanto, primeira parte do teorema de L'Hopital, mesma coisa que falar regra de L'Hopital, que dirá, então, a regra de L'Hopital. Então, digamos que sejam f de x e g de x, duas funções que satisfazem ao teorema de Cauchy. Portanto, se satisfazem ao teorema de Cauchy, conforme vimos, são deriváveis em um intervalo AB, certo? Então, mais características de f e de g, f de a igual a g de a, ambos iguais a 0. Portanto, se
o limite, quando x tende a A, o limite formado de f' de x sobre g' de x, se este limite existe, então observe bem, condições para que eu aplique o teorema de L'Hopital. F e G precisam ser definidas na vizinhança de x igual a A e satisfazer ao teorema de Cauchy, isto é, devem ser deriváveis a rigor na vizinhança de x igual a A. Então esse intervalo AB é um intervalo arbitrário. Basta então que f e g sejam deriváveis na vizinhança de x igual a A com f de A igual a g de A igual a 0. E é muito importante isto, que o limite formado pelas derivadas exista. Portanto, isto que aqui está, que acabei de escrever, faz parte da condição para que eu aplique a regra de L'Hopital. Então, se este limite existe, então o limite, quando x tende a A, de f de x sobre g de x, existe também e é igual ao limite quando x tende a A, formado pela razão das derivadas. Então, já veremos na aplicação dos exemplos que, quando aplicarmos os exemplos, e agora também faço questão de observar, porque parece que você corre o risco de confundir isso com a derivada do quociente. Não, não é a derivada do quociente, ou seja, o limite da razão dessas duas funções, onde o numerador tende a 0 e o denominador também, pode ser resolvido pelo limite formado pela razão das derivadas quando x tende a A, se este segundo limite existir. Vamos ver agora que isto é plenamente verdadeiro, ou seja, que a regra pode ser aplicada sem susto. Vamos provar que isto é verdadeiro, então. Então, o que acabamos de dizer? Dissemos, então, que se eu desejo determinar o limite quando x tende a A de f de x sobre g de x, onde o limite de f tende a 0 e o limite de g também, então isto é igual ao limite quando x tende a A de f' de x sobre g' de x, se este segundo limite existir, se este limite formado pela razão das derivadas existir. Então isto é, no caso da indeterminação 0 sobre 0, a primeira parte da regra de L'Hopital. Muito bem, vamos provar isto então. Então, observe que na vizinhança de x igual a A, a função é definida e derivável. Portanto, eu posso formar o quociente f de x menos f de A sobre g de x menos g de A. E se as condições do teorema de Cauchy são aplicáveis, ou seja, basta que ambas as funções sejam deriváveis na vizinhança de x igual a A, estou admitindo que o ponto x pertence à vizinhança de x igual a A, portanto, x pertence à vizinhança de A.
Então, portanto, a função também é derivável em x. Isso, então, é igual a f' de c sobre g' de c. E c pertence, então, ao intervalo fechado xa. Não importa aqui se x está à esquerda ou à direita de A. O que importa é que C pertence à vizinhança de x do intervalo fechado xa. Foi isto que vimos no teorema de Cauchy. Portanto, acontece que aqui nas condições do teorema de L'Hopital, f de A é igual a g de A e ambos são iguais a zero. Portanto, f de x menos f de A sobre g de x menos g de A é igual a f de x sobre g de x. Por quê? Porque f de A é zero e g de A também é zero. E isto é igual a f' de C sobre g' de C. Tomemos agora o limite, então. Limite à esquerda, limite à direita. Limite, quando x tende a A, de f de x sobre g de x, claro, limite à direita. A mesma coisa, aplica o mesmo limite à direita. É o limite quando x tende a A de f' de C sobre g' de C. Ora, se C pertence ao intervalo xa, então quando x tende a A, se C se localiza entre x e A, então C também tende a A. Portanto, observe que x tende a A, C tende a A, portanto, isso é o limite quando x tende a A de f' de x sobre g' de x, como quisemos demonstrar. Portanto, é evidente, este teorema de L'Hopital é verdadeiro, acabamos de prová-lo. Vejamos agora, então, alguns exemplos de aplicação para que possamos acabar de entender o teorema. Então, acabamos de ver a primeira parte da regra aplicável ao verdadeiro valor das indeterminações 0 sobre 0. Então, vejamos aqui alguns exemplos, como falamos. Então, no primeiro exemplo, limite, quando x tende a 0, do seno de 5x sobre 3x. Então, quando x tende a 0, seno de 5x tende a 0. E 3x também tende a 0. Seno de 5x é uma função derivável na vizinhança de 0? Sim. 3x é uma função derivável na vizinhança de 0? Sim. Então, eu posso determinar, trocar este limite pelo limite formado pelo quociente das derivadas. 5 cosseno de 5x e 3. Se este segundo limite existir, eu estou calculando o limite deste. Então, quando x tende a 0, cosseno de 5x tende a 1, portanto, o numerador tende a 5, e este limite dá efetivamente 5/3. Já calculamos este limite quando vimos os limites trigonométricos. Então, de fato, dá 5/3. Segundo exemplo,
limite, quando x tende a zero, de ln de 1 mais x dividido por x. Então, 1 mais 0, 1, ln de 1, 0, sobre 0. Então, temos 0 sobre 0. ln de 1 mais x é derivável na vizinhança de 0? Sim. Não é derivável em menos 1, porque em menos 1 eu terei 1 menos 1, 0, ln de 0 não existe. Mas, em torno de 0, ambas as funções são deriváveis. Então, eu posso calcular este limite pelo limite formado pelo quociente das derivadas, desde que este segundo limite, que aqui estou colocando, exista. Derivada de ln de 1 mais x. 1 sobre 1 mais x. Derivada de x, 1. Então, quando x tende a 0, o numerador dá 1 sobre 1 mais 1, 1. 1 dividido por 1, 1 é a resposta deste limite, então, calculado com o auxílio da regra de L'Hopital. Um terceiro exemplo muito importante aqui, limite quando x tende a 0, este limite vai nos mostrar um procedimento importante. E elevado a x menos e elevado a menos x menos 2x dividido por x menos o seno de x. Ora, numerador e elevado a 0, 1. Menos e elevado a 0, 1. 1 menos 1, 0. Menos 0, 0. 0 menos 0, no denominador, temos um limite 0 sobre 0. Então, recorramos ao limite formado pelas derivadas. Limite quando x tende a 0. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de e elevado a menos x, menos e elevado a menos x. Menos derivada de 2x, 2. Dividido por 1 menos o cosseno de x. Então, e elevado a 0, 1. Menos com menos dá mais, e elevado a x, mais e elevado a menos x. E elevado a 0, 1. Mais e elevado a 0, 1. 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. 1 menos cosseno de 0. 1 menos 1, 0. Continua a indeterminação. Então, este é um excelente exemplo para mostrar que eu devo derivar até que a indeterminação desapareça. E eu devo parar quando esta indeterminação desaparecer. Portanto, eu não tenho que derivar. Se eu derivei a primeira vez e descobri que a indeterminação permanece, eu não devo derivar várias vezes e depois testar. Não. Eu preciso derivar e testar até que eu comprove que a indeterminação desapareceu. Por quê? Porque a condição para a aplicação da regra de L'Hopital é que o limite represente o quociente entre dois zeros, ou seja, o limite do numerador seja 0 e o denominador tenda igualmente a 0. Se essa indeterminação desapareceu, desaparece igualmente a condição para eu aplicar o teorema. Portanto, eu devo parar quando esta indeterminação desaparecer. Então, neste caso aqui, já testei nesta derivada. Então, vou derivar de novo. Limite quando x tende a 0, derivada
de e elevado a x, e elevado a x, derivada de e elevado a menos x, menos e elevado a menos x, derivada de 2, 0, derivada de cosseno é menos seno, juntando com esse menos, vai dar mais o seno de x. Então, aqui eu vejo que e elevado a 0 é igual a 1, menos e elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0 sobre 0, continua a indeterminação. Então, derivemos mais uma vez. Limite quando x tende a 0 de derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de e elevado a menos x, menos e elevado a menos x. Juntando-se com este menos, eu vou ter mais e elevado a menos x, dividido por cosseno de x. Agora sim a indeterminação acabou, porque e elevado a 0 é igual a 1, mais e elevado a 0, 1, 1 mais 1, 2, dividido por 1. Então, descubro que este limite dá 2. Conforme dissemos, este teorema tem uma segunda parte, que é semelhante à primeira, ou seja, limite quando x tende a A, ou limite quando x tende a infinito, de f de x sobre g de x, de f de x sobre g de x, desde que f e g tendam para mais ou menos infinito. Então, igualmente, eu posso trocar este limite pelo limite quando x tende a A da razão formada pelas derivadas. E aqui, igualmente, limite quando x tende a mais ou a menos infinito, tanto faz, de f' sobre g' de x, desde que, continua valendo isto, o limite do lado direito exista. Então, este limite formado pelo quociente entre as derivadas precisa existir para que eu possa me beneficiar da regra de L'Hopital. Então, neste segundo caso, eu busco o verdadeiro valor da indeterminação infinito sobre infinito. Vejamos então igualmente alguns exemplos. Primeiro exemplo, vejamos o limite quando x tende a mais infinito de x sobre e elevado a x. Então, isto é o limite quando x tende a mais infinito, derivada de x, 1, derivada de e elevado a x, o próprio. 1 sobre infinito, 0. Portanto, este primeiro limite facilmente resolvido, igual a 0. Segundo exemplo, limite, também é nosso conhecido já, quando x tende a infinito, de 2x ao quadrado mais 3x mais 4, dividido por 1 mais x menos x ao quadrado. Então, infinito numerador, menos infinito denominador. Vejamos então, derivemos uma primeira vez, limite quando x tende a mais infinito, no caso, 4x mais 3, dividido por 1 menos 2x.
permanece a indeterminação, mais infinito sobre menos infinito. Isto então é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de 4 sobre menos 2, que é igual a menos 2. Muito bem, o terceiro exemplo que vai servir para nos mostrar que é importante que o limite formado pelo quociente das derivadas exista. Então, observemos aqui, limite quando x tende a mais infinito de x mais o seno de x dividido por x. Vejo facilmente que este limite existe e é facilmente calculável aplicando-se um algebrismo muito simples, ou seja, que é x sobre x, 1, mais seno de x sobre x. E vejo que esse limite dá 1. Por quê? Porque o seno de x não existe em mais infinito, mas ele é limitado. Então, algo limitado dividido por infinito, este segundo limite aqui vai para zero, 1 mais 0 é igual a 1. Mas o limite formado pelas derivadas, 1 mais o cosseno de x dividido por 1. Este limite não existe. Então, neste caso, eu não posso me beneficiar da regra de L'Hopital. Então, percebam que este é talvez um dos mais usados teoremas do cálculo. Uma regra super importante e amplamente usada. Será amplamente usada, inclusive, nos próximos cursos de cálculo, cálculo 2, cálculo 3, etc. Então, daí você percebe a importância deste assunto. Eu espero que você tenha aproveitado esta aula e que, se tenham ficado algumas dúvidas, podem se sentir plenamente à vontade de postá-las nos comentários, serão respondidos. E eu espero, então, como já disse, que você tenha aproveitado este vídeo.